Graça e paz, povo de Deus. Como vocês sabem, eu tenho uma página aqui no Facebook chamada Live da Resposta. Eu vou começar a postar nessa página vídeos curtos a respeito de alguns ensinamentos da palavra de Deus, para que nós venhamos crescer um pouco mais no conhecimento, né, daquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo Jesus, tá bom? E vamos lá, eu vou começar a fazer esses videozinhos curtos para que você tenha um conhecimento melhor a respeito de alguns assuntos importantes da palavra de Deus. Eu vou começar falando sobre fé. Por que eu vou começar falando sobre fé? Porque a fé é uma forma estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça e receba as suas bênçãos. Então a gente vai receber as bênçãos do Senhor por meio da nossa fé e a gente vai obedecer a Deus e obedecer a sua palavra por meio da fé. Então é por isso que eu vou começar falando sobre isso. Porque a fé é a forma estabelecida por Deus, foi Deus que estabeleceu, sabe? Essa forma para que você lhe obedeça e receba também as bênçãos ao qual ele deixou descrita na sua palavra. Amém? Então, vamos para o texto base, né, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, resumindo esse texto aqui, a Bíblia vai dizer que a fé é a certeza que eu vou receber aquilo que eu estou esperando. Amém? Então, a fé é a certeza que você vai receber aquilo que você está esperando. Eu sempre gosto de dar um exemplo de guarda-roupa. Quando você vai em uma loja comprar um guarda-roupa, você não sai de lá com o guarda-roupa nas costas. Amém? Você vai lá, escolhe o guarda-roupa, vê aquele que você gosta, o vendedor te conduz até o caixa, você vai pagar o guarda-roupa e o caixa, né, vai lhe dar uma nota fiscal. E ele vai dizer para você, ó, vá para casa e espere 3, 7 ou 10 dias úteis e seu guarda-roupa vai chegar. Mas pelo fato de seu guarda-roupa não ter chegado, não quer dizer que você não tem um guarda-roupa. Você já pode se alegrar e testemunhar que você tem um guarda-roupa independente dele ainda não estar na sua casa, de você ainda não estar usufruindo dele. Você já pode se alegrar, por quê? Porque você tem um guarda-roupa. E o que é que te garante que você tem um guarda-roupa? A sua nota fiscal. Aquele comprovantezinho, aquela nota fiscal é a garantia de que seu guarda-roupa vai chegar, de que você comprou esse guarda-roupa e de que esse guarda-roupa é seu por direito. Tá bom? Então a fé nada mais é do que a nossa garantia de que aquilo que eu orei e pedi a Deus vai chegar. Amém? Pode não estar na minha mão, mas eu já posso descansar em Deus, me alegrar e criar expectativa de que aquilo que eu orei, aquilo que eu pedi a Deus vai chegar, porque a fé é o que me garante isso. Então, da mesma forma que você fica criando expectativa, eita, meu guarda-roupa tá chegando, a qualquer momento meu guarda-roupa chega aí, você também deve criar expectativa quando você ora e pede algo ao Senhor. Por quê? Porque aquilo que você pediu, aleluia, vai chegar. E a fé é o que lhe garante isso. Você tem que crer que aquilo que você pediu vai chegar. Então a fé vem de PITS, né? PITS é primariamente persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. É muito usada lá no Novo Testamento, acerca da fé em Deus ou em Jesus ou as coisas espirituais. Então a fé, ela é essa certeza, essa convicção. Amém? E por que é importante estudar sobre fé? Qual a importância da fé? É importante estudar sobre fé por quê? Porque o justo viverá pela fé. E você é justo. Amém? Você é um justo. E o justo viverá pela fé. Está lá no livro de Romanos, né, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Então, você precisa entender e aprender acerca da fé, porque você é um justo e você vai viver pela fé. E 4 textos na Bíblia vai falar a respeito disso. Está lá também em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, ó: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Aqui no texto de Abacuque vai dizer que você vai viver pela sua fé. Não é pela minha, é pela sua. Amém? É por isso que é importante você estudar a respeito da fé. Romanos 1,17 também diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Livro de Gálatas 3,11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
E lá no livro de Hebreus 10:38, que diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz ou não se alegra a minha alma. Amém. Esse texto de Hebreus capítulo 10, verso 38 é muito interessante, porque que está dizendo, ó, todavia o meu justo, Deus está dizendo, ó, o meu justo vai viver pela sua fé, e se retroceder, aleluia, quem é de fé não pode retroceder, quem é de fé não pode olhar para trás, amém, quem é de fé tem que continuar firme, independente do que está acontecendo. Então, é importante você estudar fé, porque você vai viver pela fé. Porque também é importante estudar sobre fé, porque lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, por que é importante estudar sobre fé? Porque eu fui salvo pela fé. Nós somos salvos pela fé. Então, a salvação vem por meio da fé. A salvação não vem por meio de obra. A salvação vem por meio de fé. Amém? É importante também estudar sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sabe, irmãos, você não agrada a Deus se você for uma pessoa incrédula. Sabe? O inimigo da fé é a incredulidade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alegrar o coração de Deus. Então, é importante estudar a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque também ainda é importante estudar fé, porque tudo que não é proveniente de fé é pecado. Amém? Você sabia que a falta de fé é pecado? Glória a Deus. Romanos 14, verso 23 diz assim: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Glória a Deus. O que não provém de fé é pecado. Falta de fé é pecado, entristece o coração de Deus. Amém? Então é necessário que você tenha fé. Porque ainda é importante estudar sobre fé, porque o nosso Deus é um Deus de fé. Amém. Livro de Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Então a gente vê aqui nesse texto que o nosso Deus também é um Deus de fé. Paulo está dizendo aqui que Abraão creu em um Deus que ressuscitava mortos e chamava à existência aquilo que não existe como se já existisse. Como foi que isso aconteceu, pastor Silas? Lá em Gênesis 1, haja luz e houve luz, sabe? Era como se Deus estivesse vendo a luz, sabe? E por isso ele chamou a existência. Então o nosso Deus também ele é um Deus de fé. E quem é de fé chama a existência. Amém? Então você precisa se inspirar no seu pai. Amém? Você sabia que Deus é seu pai? Glória a Deus. Ele é seu pai e você precisa se inspirar nele. Se você quiser viver o extraordinário de Deus, se inspira no seu pai. Comece a chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. E só assim você vai ver o sobrenatural acontecer. Pastor, como é que eu chamo a existência? Declarando, falando. Amém? Você chama a existência como se já existisse. Pai, obrigado pelo carro que já está na minha garagem. Pai, obrigado pelo filho liberto. Pai, obrigado pelo marido transformado. Pai, obrigado pela minha casa própria. Glória a Deus. Pastor, mas eu não estou vendo. Não preciso ver, eu preciso crer. Amém? E quando você crê, sabe, amados, você começa a chamar a existência. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. Aleluia. Irmãos, ele falou como se ele estivesse vendo luz em algum lugar. Amém? Porque a fé te possibilita você ver as coisas no âmbito espiritual antes de você ver no mundo físico. Amém? A fé nos possibilita de ver milagres. Amém? Independente se eu não estou vendo aqui. Quando eu começo a ver aqui dentro, quando eu começo a ver no âmbito espiritual, quando eu começo a olhar com o olho da fé, aleluia, glória a Deus, eu começo a chamar a existência. E isso que está apenas no mundo espiritual se materializa no mundo físico. Amém? Então seja como seu pai. Seja um homem, um crente de fé e chame a existência aquilo que não existe. Amém? A gente dá continuidade no próximo vídeo.